Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela, esse é o Videocast em Detalhes. Estamos de volta em janeiro e você deve ter percebido, se você assiste esse programa em vídeo, que o cenário tá um pouco diferente, sim, porque a gente está estreando um cenário novo, em Detalhes está de cara nova. Se você é ouvinte do programa em podcast, eu recomendo que você venha assistir em vídeo também para ver o que a gente preparou aqui de cenário novo do Em Detalhes. Hoje eu estou na companhia do escritor, professor João César de Castro Rocha, autor do livro Bolsonarismo, da Guerra Cultural ao Terrorismo Doméstico. Inclusive, foi o livro mais vendido, né, da editora dele. Eu recebi essa informação aqui também com a Elon Macrini, a produtora, editora Autêntica, no ano de 2023. Professor, obrigada por aceitar nosso convite e parabéns, né, também pelo seu livro. Muito obrigado, Gabriela. É a primeira vez na vida que um livro meu é o mais vendido da editora. É a editora Autêntica, que é uma das maiores editoras do Brasil. Eu confesso que eu estou feliz e surpreso. Muito bom, professor. E eu estou feliz de te receber aqui nesse dia 8 de janeiro, quando a gente está voltando com o videocast, com o programa e o podcast. E já vou começar a nossa conversa, né? Nesse ano, a gente está completando, nesse 8 de janeiro, 1 ano dos atos antidemocráticos. Qual é o balanço que o senhor faz do que foi feito até agora para punir os responsáveis por esse ato contra a democracia? E quando eu falo de punir, né, não no sentido de punição da palavra, mas da gente chegar nos mandantes, da gente chegar em quem excitou esses atos também, para além de quem estava lá fazendo quebra-quebra na Praça dos Três Poderes, porque isso também é muito importante, né, professor? É fundamental, Gabriela. Hoje nós completamos 1 ano do ato de terrorismo doméstico mais surpreendente da história brasileira, que foi a tentativa de golpe de Estado do dia 8 de janeiro. Eu acho que houve um acontecimento muito importante e que nós precisamos valorizar, que foi a CPMI do 8 de janeiro, que teve uma condução muito segura do presidente, mas sobretudo da relatora, a senadora Elisiane Gama, que teve que enfrentar o que infelizmente tem se tornado comum no parlamento brasileiro, Gabriela, e que eu acho que afeta muito a jornalistas como você, que é uma misoginia intolerável da extrema-direita. A senadora Elisiane Gama foi tratada de uma forma tão desrespeitosa que, para mim, configura quebra de decoro parlamentar por parte de muitos dos seus colegas, especialmente de um pastor, o pastor Marcos Feliciano. Mas por que eu estou destacando a importância da CPMI, Gabriela? Porque eu me dei o trabalho de ler o relatório final da CPMI, que foi aprovado em plenário e, portanto, encaminhada para a Procuradoria-Geral da República para que a Procuradoria-Geral da República dê andamento ou arquive os processos. Por que eu destaco isso? Houve 2 narrativas durante toda a CPMI. Houve um confronto de versões. E é importante recordar este confronto para compreender onde nós estamos agora. De um lado, os bolsonaristas defendiam que o 8 de janeiro foi um fato isolado, um fenômeno aleatório que não possuiria, por assim dizer, origem, não teria uma relação de causa e efeito. Teria sido a explosão espontânea de pessoas que invadiram a sede dos Três Poderes. De outro lado, e essa foi a tese vencedora na CPMI, e é a espinha dorsal do relatório corajoso da senadora Elisiane Gama. O relatório afirma que o 8 de janeiro não pode ser compreendido se for visto como um fato isolado, como uma ação aleatória de pessoas que, por algum motivo, entraram em transe e invadiram a sede do Planalto. Pelo contrário, o relatório diz com todas as palavras e reconstrói, Gabriela, reconstrói o processo pelo qual foi possível formar uma mentalidade belicosa, agressiva, que, em última instância, levou as pessoas tanto para acamparem durante mais de 60 dias diante de quartéis, mas, sobretudo, as estimulou para tomar a sede dos Três Poderes. E, Gabriela, uma alegria grande que eu tive como professor universitário, eu trabalho muito isolado, sozinho, dando aula para poucas pessoas, é que o relatório final da CPMI do 8 de janeiro cita o meu trabalho como uma das bases teóricas para compreender isto, que não se tratou de um fenômeno isolado,
mas do resultado concreto de um acúmulo de tensão deliberadamente provocada, incluindo aí os militares. Isso é muito importante, professor. E aí o senhor também citou um ponto que é fundamental, que é a PGR que vai analisar esse documento, que foi um ato de muita coragem, inclusive, o senhor colocou muito bem, da senadora Elisiane Gama. A CPMI, a gente teve a conclusão do relatório da CPMI do 8 de janeiro em 2023, e aí a gente fica esperando, a gente tem a esperança de que os peixes grandes sejam alvo de ações concretas. Quer dizer, a gente está falando aí de personagens de alta patente do Exército, a gente está falando também do próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, né, professor? Então, o Paulo Gonet, que assume a PGR, inclusive, num momento crucial da nossa democracia, porque saiu um PGR que ficou conhecido por ser o engavetador geral da República, né, professor? Então, a gente tem esperança de que agora esses processos caminhem. Que bom que você mencionou isso, Gabriela. Muito obrigado. É isso mesmo. Até o momento, quais foram as pessoas punidas? Aquelas que foram presas em flagrante. Ou seja, as pessoas que estavam dentro da sede dos três poderes depredando o patrimônio público e, Gabriela, algo que nós não podemos esquecer, realizando execuções simbólicas. Veja, a cadeira do ministro Alexandre de Moraes foi levada para o gramado, a toga do ministro Alexandre de Moraes foi levada para o gramado e, simbolicamente, o ministro Alexandre de Moraes foi executado, Gabriela. Nós esquecemos que, simbolicamente, por um par de horas, o golpe triunfou. Nunca na história deste país, nem na ditadura militar, vou repetir, Gabriela, nem na ditadura militar a sede dos três poderes foi tomada de assalto e destruída como foi no dia 8 de janeiro. Simbolicamente, o golpe triunfou por algumas horas. Os que foram presos até agora e estão sendo julgados foram aqueles presos em flagrante. É correto. E eu acho muito correto que o Supremo Tribunal Federal, que o Ministério da Justiça e que a Polícia Federal não tenham nenhum assodamento. É muito importante que a investigação que levará à prisão de Jair Messias Bolsonaro, de general Augusto Heleno, general Braga Neto, entre outros, é muito importante que não haja nenhum resquício de lavajatismo, isto é, de investigações apressadas, cuja única finalidade é punir sem necessariamente investigar com cuidado. Agora, veja, Gabriela, veja a coragem da senadora Elisiane Gama. E eu fico muito feliz que você faça essa pergunta, porque eu quero prestar aqui uma homenagem. Se você lembrar, no final da CPMI, depois da convocação do general Augusto Heleno, nenhum general de alta patente foi convocado. Ao que parecia a todos nós que havia um acordo para não incriminar a cúpula do Exército. Foi o que nós todos pensamos. A senadora Elisiane Gama não disse nada. Conseguiu preparar o relatório final em absoluto sigilo. Gabriela, eu li o relatório. São aproximadamente 900 páginas. Você sabe que eu já tenho meu lugar no céu garantido, não é? Porque me dou o trabalho de ler todos esses documentos. No final do relatório, na parte do indiciamento, é surpreendente. Veja, o indiciamento começa pelo ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Ele é indiciado por crime de organização de quadrilha, de atentado violento contra o Estado Democrático, tentativa de golpe, está escrito. Mais importante ainda, o primeiro indiciado é o Bolsonaro. Cabe agora ao Procurador-Geral da República dar andamento, analisando as provas, são 900 páginas de relatório com um conjunto abundante de evidências. Gabriela, sabe quem é o segundo a ser indiciado? Braga Neto. E aí, a redação do relatório tem um detalhe que só mesmo um professor de literatura para se dar conta. É extraordinário. É o seguinte, quando se trata do Braga Neto, em nenhum momento o substantivo general aparece. Só aparece o nome dele como Braga Neto. Quando o nome seguinte a ser indiciado é o Augusto Heleno. Na primeira menção ao Augusto Heleno no relatório se diz General Augusto Heleno.
Depois é apenas Heleno. Eles são indiciados por atentado violento contra o Estado Democrático de Direito, organização de quadrilha e atentado contra o Estado Democrático de Direito. Ou seja, no relatório há uma sutileza extraordinária. Militar golpista não merece a patente. Ele deixa de ser general Braga Neto, general Augusto Heleno, almirante Garnier, que também está indiciado. Eles são tratados como cidadãos que cometeram um crime, um violento atentado contra o Estado Democrático de Direito. Portanto, Gabriela, se o Procurador-Geral da República estiver à altura do cargo, as investigações serão abertas, é tarefa dele, as investigações serão abertas, e eu lhe digo, as evidências acumuladas são muito impressionantes, porque nessas 900 páginas, o que o relatório final teve o cuidado de fazer, mais um mérito para a senadora Elisiane Gama, foi acompanhar cronologicamente como que as falas do Bolsonaro criaram um clima de dissonância cognitiva coletiva, ou seja, de realidade paralela, que fez com que as pessoas realmente acreditassem que as Forças Armadas apoiariam o golpe, que o Bolsonaro permaneceria no poder, e essa é a razão de algo chocante, Gabriela, realmente chocante, que lembra o que aconteceu no Capitólio no 6 de janeiro de 2021 nos Estados Unidos. É que essas pessoas que foram presas em flagrante estão sendo condenadas a penas muito severas, porque não é nem que haja evidência, há uma abundância de provas, porque, Gabriela, elas produziram provas contra si mesmas. Elas se gravaram de dentro da sede dos três poderes, destruindo o patrimônio público. Por que elas o fizeram? Porque, em completo transe, em absoluta dissonância cognitiva coletiva, estavam convencidas que o golpe triunfaria e elas todas seriam heróis no dia seguinte. Nossa, que análise fundamental, professor. E essa linha do tempo também explica um pouco de como a gente chegou até o 8 de janeiro, né? E como é bom a gente ter um professor aqui para pegar essas sutilezas do documento, que é justamente a nomenclatura que coloca essas pessoas, esses golpistas, no lugar onde eles pertencem. Eu queria perguntar para o senhor também a respeito do Ministério da Justiça. O ministro Flávio Dino está saindo, assume a cadeira do Supremo Tribunal Federal no dia 22 de fevereiro desse ano, de 2024. Qual é a importância da gente ter um ministro, alguém que ocupe esse lugar do Ministério da Justiça, que leve a sério, e como o ministro Flávio Dino levou, desde o primeiro momento, quando essas pessoas tomaram de assalto ali a Praça dos Três Poderes, e continue cuidando, né, da nossa democracia, para que atos como esse não voltem a acontecer. E aí eu pergunto para o senhor se essa peça seria fundamental para que a nossa democracia não seja ameaçada. O senhor acredita que a nossa democracia está ameaçada, ela está consolidada? Quais são os cuidados que o governo Lula e que esse ministro deve ter para que esses atos ou atos como esses não voltem a acontecer? Gabriela, essa pergunta é fundamental. Muito obrigado. Porque a democracia no Brasil está muito ameaçada. Está sofrendo um ataque permanente. Veja, a maior derrota da extrema-direita transnacional, porque não nos enganemos, Gabriela, o avanço da extrema-direita nas décadas iniciais do século XXI não é um fato isolado, não é um fenômeno local, é um fenômeno transnacional que tem muitas ligações e ramificações. Só para mostrá-lo muito claramente, logo depois da eleição, quando houve a tentativa de manutenção do Bolsonaro no poder por meio de um golpe de Estado, e aproximadamente 40 mil pessoas foram para quartéis para pedir democraticamente intervenção militar, houve um argentino que recebeu material de brasileiros, Fernando Cerimeno, conhecido na Argentina como o Steve Bannon porteño, e o Fernando Cerimeno gravou um vídeo patético fazendo análises absolutamente esdrúxulas para provar que o código-fonte das urnas, havia 2 códigos-fontes diferentes. Eu analisei o vídeo dele com cuidado e mostrei que era uma fraude, assim, muito claramente, sem nenhuma dificuldade. Qual é o principal contato do Fernando Cerimeno no Brasil?
Eduardo Bolsonaro. Quem é que levou, evidentemente, essas fitas, essas análises para o Fernando Cerimeno? O campo bolsonarista. Durante a eleição do Javier Milei, quem foi para a Argentina para celebrar a vitória do Javier Milei? Os bolsonaristas. Quem foi, além disto? Viktor Orbán. Quem apoia Donald Trump? É um movimento transnacional. Isso é muito sério. E por que eu digo que a democracia continua sob ataque? Porque hoje, Gabriela, há o que eu proponho denominar de terrorismo doméstico, que é o subtítulo do meu livro. O que eu quero dizer com isso? Eu sei que a palavra é um pouco chocante, mas vamos ter coragem de pensar de maneira radical. Acompanha comigo, por favor, Gabriela, uma cronologia muito impressionante. 30 de outubro, vitória do presidente Lula e do vice-presidente Geraldo Alckmin nas eleições. Para quem, como eu, acompanha grupos de WhatsApp bolsonaristas e também do Telegram, a partir das 18 horas, começaram a pedir sessões de oração, correntes de oração. A partir das 19, 20 horas, quando ficou claro que a derrota era iminente, era um verdadeiro apocalipse. Por volta das 21 horas, já estava organizado o bloqueio nas estradas. No dia seguinte, eu dei uma entrevista, acho que para o UOL, e eu disse, olha, isso é financiado, porque o modus operandi é o mesmo, a forma da ação é a mesma, o discurso se repete, inclusive o tipo de alto-falante, o tipo de infraestrutura é a mesma. Comprovou-se posteriormente que era tudo financiado. Como eu sabia? Porque eu acompanho o WhatsApp bolsonarista. Qual era a ideia deles? Veja que loucura, Gabriela. A ideia era, na cabeça deles, a partir de uma interpretação terraplanista de um jurista que manchou sua biografia para todo sempre, o Ives Gandra Martins, que fez uma interpretação do artigo 142 da Constituição, o malfadado artigo 142, afirmando que as Forças Armadas, sim, têm um papel moderador, como era o imperador no Império, e que, por isso, poderiam agir em caso de impasse entre os poderes. Se houvesse um impasse entre executivo e judiciário, legislativo e executivo, as Forças Armadas poderiam intervir para restabelecer a ordem. Essa interpretação terraplanista do Ives Gandra Martins foi fundamental para o golpismo bolsonarista desde maio de 2021, mas a cronologia mais imediata. 31 de outubro, começam os bloqueios na estrada. Por quê? Porque eles acreditavam que se durante 72 horas os bloqueios permanecessem, então as Forças Armadas estariam autorizadas a intervir. Chegou o dia 4 de novembro, as Forças Armadas nada fizeram. O presidente Bolsonaro pediu que o bloqueio fosse suspenso. Como é que eles entenderam esse pedido? Para deslocar-se para a frente dos quartéis. Por quê? Porque se durante 72 horas houvesse um impasse, as Forças Armadas, então, seriam obrigadas constitucionalmente a intervir. Convocaram, se você lembrar, Gabriela, uma paralisação geral para o dia 5 de novembro. Nada aconteceu. Porque se a paralisação acontecesse durante 72 horas, houvesse uma paralisação contínua, então as Forças Armadas teriam de intervir. Nada. Era de 72 horas em 72 horas. Uma sucessão de profecias que fracassam. Historicamente, quando isso ocorre, acumulam-se as frustrações e as tensões explodem em violência. 12 de dezembro, diplomação do, agora sim, formalmente, presidente Luiz Inácio Lula da Silva e vice-presidente Geraldo Alckmin. O que faz os bolsonaristas? Tentam invadir a sede da Polícia Federal, incendeiam carros e caminhões em Brasília, tentam jogar um caminhão incendiado do alto de um viaduto. Nenhum bolsonarista foi preso pela Polícia Militar do Distrito Federal. Imagine se fosse manifestação do MST. 24 de dezembro, Gabriela, poderia ter acontecido no Brasil o maior atentado terrorista, um dos maiores atentados terroristas, não do Brasil, do mundo. Porque bolsonaristas, um deles chamado George Washington, bolsonaristas colocaram uma bomba num caminhão de combustível que iria para o aeroporto. A tragédia só não aconteceu porque, felizmente, o motorista era prudente e nunca, antes de ir para o aeroporto, deixava de checar o seu caminhão. E ele descobriu um objeto estranho, chamou a polícia, era uma bomba. 24 de dezembro, 8 de janeiro, a tentativa de golpe. Porque os bolsonaristas dizem, como golpe se não tinham armas? O golpe seria dado da seguinte forma: a decretação de uma GLO,
o que implica a transferência do poder político da esfera política para a esfera militar, e o Lula não mais recuperaria a autonomia para dirigir o país. Era essa a estratégia do golpe, o que era muito claro para quem acompanhava o subterrâneo das redes bolsonaristas. Bom, você me acompanhou, Gabriela? Não é muito impressionante? É impressionante. Do 30 de outubro, 8 de janeiro, são 2 meses. Em 60 dias, o terrorismo doméstico escalou no país de protestos, de bloqueio, de assédio aos militares para intervenção militar, de destruição da sede da Polícia Federal, de tentativa de explosão de bomba no aeroporto, num caminhão de combustível. Nós não podemos esquecer isto. E faz apenas um ano, apenas fazem 365 dias que uma horda invadiu e destruiu a sede dos 3 poderes. É muito grave. E a ameaça permanece. A ameaça permanece no que eu chamo de terrorismo legislativo. E é preciso dizê-lo com coragem. A atuação de deputados como Nicolas Ferreira, Abílio Brunini, Gustavo Gayer, Carla Zambelli, a Júlia Zanata, a função deles no parlamento é desmoralizar a atividade parlamentar. Porque num futuro golpe, se o parlamento estiver desmoralizado, se o judiciário estiver enfraquecido, nós não teremos condições de resistir. Por isso, é tão importante que o Flávio Dino vá para o Supremo Tribunal Federal, porque agora o Alexandre de Moraes não estará sozinho na defesa da democracia. Que fica uma lição fundamental, Gabriela. A democracia não pode ter pudor de lançar mão dos instrumentos garantidos pelo Estado democrático de direito para se defender. A cassação dos deputados que tentam, de todas as formas, manchar o parlamento e impedir o trabalho mais elementar possível das comissões. Por exemplo, o deputado federal Abílio Brunini comparece a diversas comissões com a única finalidade de não permitir que o trabalho seja feito. Vou repetir, a democracia não pode ter pudor de lançar mão dos recursos democráticos garantidos pela Constituição para se defender. Deputados cuja finalidade é desmoralizar o parlamento para enfraquecer a democracia e facilitar um projeto autoritário de poder, não podem permanecer no parlamento impunemente. Porque senão fica parecendo que o Conselho de Ética é meramente decorativo, né, professor? E tudo que você descreve aqui, que o senhor descreve, mostra como tudo isso tem um método. Desde o início houve um método. Eu pergunto para o senhor, professor, desde a campanha presidencial, o presidente Lula ele fez um discurso pela pacificação do Brasil. Ele vem tentando resgatar símbolos nacionais. A gente teve isso no 7 de setembro, muito fortemente. E o governo federal também preparou um evento, inclusive, para celebrar a democracia nesse 8 de janeiro de 2024. Essa pacificação que o presidente Lula traz no seu discurso, ela está perto de acontecer? E também pergunto, quero juntar 2 questões aqui para o senhor. Quem ganha com a radicalização na política? Vamos lá. Ótimo. Então vamos lá. Primeiro passo. Vamos desmistificar a ideia de que a polarização é negativa. Não é. Sem polarização não haveria vida. Ora, o dia amanhece, depois vem a noite. Ao sol se sucede a lua. Nós trabalhamos e repousamos. Nós comemos e digerimos. A polarização, isto é, o sentido dialético de polos contrários, faz parte do elan vital. O problema não é a polarização. E sem polarização, Gabriela, não há política. Ora, se um partido não acredita que a sua proposta para o país é superior à proposta de um outro partido, se não acreditar nisso, não tem campanha política possível. O problema não é a polarização. O problema é a radicalização. Porque o que o bolsonarismo deseja não é polarizar. A extrema-direita não quer polarizar. A extrema-direita quer fuzilar a petralhada. A extrema-direita quer acabar com outro polo. A extrema-direita quer reduzir o mundo a um espelho, a uma imagem fiel de si mesmo, numa recusa completa de toda e qualquer forma de alteridade. Então a radicalização só interessa à extrema-direita. Para a esquerda, para a direita tradicional, para o centro, para o campo progressista, a polarização é fundamental, porque é no choque das ideias que se produz conhecimento. A radicalização interessa à extrema-direita.
Essa é uma armadilha muito importante na qual nós não podemos cair em nenhuma circunstância. Esse é o primeiro ponto. Um segundo ponto, que é igualmente fundamental, é que é muito importante compreender que houve agora, recentemente, uma pesquisa do Quest e do Datafolha. E a pesquisa revelou um dado bastante surpreendente. A eleição ocorreu no dia 30 de outubro de 2022, o segundo turno. A pesquisa é agora de dezembro de 2023. Um ano e um mês depois da eleição, a fotografia da pesquisa é como se fosse uma cópia fiel de 30 de outubro de 2022. Isto é, segundo as pesquisas, 90% do eleitorado não se arrependem do voto que deram. Os que votaram no Lula voltariam a votar no Lula, os que votaram no Bolsonaro voltariam a votar no Bolsonaro. Veja, aqueles que votaram no Lula voltarem a repetir o voto não me surpreende. O Brasil, vejamos dados assim objetivos, serenos. No último relatório do Fundo Monetário Internacional, o Brasil retornou à posição entre as 10 maiores economias do mundo. Na verdade, a nona. O Brasil acabou de superar o Canadá, no seu PIB. O crescimento projetado para o ano de 2023 é uma surpresa para os mais otimistas. No final de 2022, no início de 2023, o FMI projetava um crescimento na ordem de 1%. Poderia ser 0,5%, 0,8%. O Brasil cresceu em 2023 3,1% do PIB. Gabriela, há 10 anos o PIB não crescia, a média do PIB era 0%. Se por acaso o Lula mantiver 3% ao ano, ao longo de 4 anos, o Brasil teria crescido 12% do seu PIB. É quase um milagre se pensar nas 2 últimas décadas, de um PIB que não crescia, que estava estagnado. Programas populares fundamentais, a farmácia popular, Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família, que teve o seu valor dobrado. E para mães solteiras, isso é muito importante de recordar, para as chamadas mães solo, que criam seus filhos sozinhas, elas tinham direito a 2 Bolsas Famílias, a receber 2 vezes o Bolsa Família. Isso quer dizer, Gabriela, receber um pouco mais de R$ 1.200 por mês. Isso para uma mãe que tenha 2 filhos muda a vida da família. O UOL, há alguns meses já, publicou uma matéria que me comoveu muito. Tratava de uma dona de casa chamada Dona Márcia, dizia a matéria, Dona Márcia. E ela tinha 2 filhos. E ela estava se sentindo no seu momento mais feliz da vida. Gabriela, sabe por quê? Porque ela recebendo o Bolsa Família 2 vezes, ela disse, pela primeira vez na vida, eu posso dar 2 proteínas para os meus filhos no almoço e no jantar. O que é o que a mim me comove muito, porque eu sou pai. E eu fico imaginando o que significará para um pai ou para uma mãe não poder oferecer para o filho ovo no almoço e um frango no jantar. Tem que escolher uma única proteína durante o dia inteiro. Então, são gestos que vão mudando o país pouco a pouco. A reforma tributária, depois de 40 anos, foi finalmente aprovada. Depois de praticamente 4 décadas de discussão. Não é a reforma tributária dos nossos olhos, mas a política assim se faz. A política é a arte da utopia no reino do possível. Então, compreende-se que os votos dados ao Lula seriam repetidos. Por exemplo, algo muito importante, o Brasil recuperou a sua posição internacional, Gabriela. O Brasil hoje é líder do G20, do G7. O Brasil tem uma posição proeminente no COP28. Agora, no final do ano, pela primeira vez em 6 anos, o Brasil pagou todas as dívidas que tinha com organismos internacionais, sobretudo com a Organização das Nações Unidas. O Brasil voltou ao cenário internacional. O Nicolás Maduro, agora, na reunião que teve com o presidente da Guiana, estendeu a mão e disse: não teremos guerra e o Brasil será o mediador dos nossos conflitos futuros. É notável. Há muito a fazer, mas muito foi feito nesse primeiro ano. Agora, Gabriela, como é que você explica que os 58 milhões de votos dados ao Bolsonaro, que essas 58 milhões de pessoas insistem no voto? Veja, Bolsonaro está inelegível, estourou o caso escabroso das joias, este caso incompreensível de um Rolex que foi vendido em Miami, depois foi recomprado para ser entregue ao TCU. Ou seja, como é possível compreender que essas 58 milhões de pessoas voltariam a votar no Bolsonaro? Aqui, Gabriela, é um ponto central do meu livro que você generosamente citou no princípio, que é a seguinte ideia. Vou ser bem breve, sei que nós estamos acabando.
Nós precisamos parar de pensar que os adeptos da extrema-direita ou os fanatizados pelo Bolsonaro vivem numa realidade paralela. Eu proponho denominar dissonância cognitiva coletiva, porque, veja, se nós nos referimos à realidade paralela, nós não somos capazes de enfrentar do ponto de vista objetivo e racional, porque nós estaríamos dizendo que estão todos numa ilusão profunda. Mas, Gabriela, o que acontece quando 58 milhões de pessoas abraçam a mesma ilusão? O que acontece quando 58 milhões de pessoas consideram que a sua realidade é a autêntica verdade dos fatos? O que acontece é dissonância cognitiva coletiva. Não é mais realidade paralela, é uma realidade concreta que, no caso brasileiro, bateu a nossa porta para destruir a democracia. É essa a ameaça permanente à democracia, porque, embora os deputados bolsonaristas no parlamento sejam literalmente clowns, histriônicos, histéricos, que transformam o parlamento num cenário permanente para produzir cortes e lacrações para as redes sociais, esses mesmos cortes e essas mesmas lacrações constituem, o que eu vou propor agora parecerá excessivo, mas não é, Gabriela. Os deputados bolsonaristas que produzem continuamente cortes falsos e lacrações constantes constituem um problema de saúde pública mental e um problema de saúde pública coletiva, porque eles permanecem, eles mantêm reféns dessas falsas polarizações, eles mantêm reféns de teorias conspiratórias e de notícias falsas dezenas de milhões de brasileiros e de brasileiras. Para que a democracia no Brasil seja realmente sólida, eu acho que é necessária uma dupla estratégia. De imediato, punição rigorosa a longo prazo. Nós, do campo progressista, do campo da esquerda democrática, precisamos encontrar uma linguagem e temos que abrir os braços para conversar com os evangélicos, que tem uma realidade muito plural e muito complexa, e nós precisamos abrir os braços e dialogar com eleitores eventuais de Bolsonaro. Eu faço questão de diferenciar dos 58 milhões de votos dados ao Bolsonaro entre bolsonaristas. E olha, eu sou uma pessoa que eu dialogo com todo mundo, mas com bolsonarista tout court, ou seja, alguém que considera um torturador como Carlos Alberto Brilhante Ustra um herói, não há diálogo possível, Gabriela. Eu levanto da mesa e vou embora. Se alguém me diz Ustra é um herói, eu levanto da mesa e vou embora. Não há diálogo. Mas eu proponho que a maioria esmagadora dos 58 milhões de votos não é deste tipo. São de eventuais eleitores de Bolsonaro. Pessoas frustradas com o sistema, pessoas preocupadas com a segurança pública, pessoas que entraram nessa rede de pânico mental criado o tempo todo pelo bolsonarismo. Com os eventuais eleitores de Bolsonaro, eu estou disposto a dialogar, Gabriela. Podem marcar um encontro, eu levo uma boa garrafa de vinho e vamos conversar. Professor, que análise brilhante, que conversa importante. Eu também acredito muito no diálogo e eu acredito que a única resposta que a gente pode ter é de forma coletiva. Não tem como a gente chegar a um caminho que a gente continue fomentando a nossa democracia e conversando com essas pessoas. É importante que a gente converse sobre política, né? O caminho da política é único também, eu acredito. Então tem que ser por meio do diálogo. Quero agradecer muito, professor, por ser o primeiro convidado do ano de 2024, João César de Castro Rocha, professor de literatura comparada, autor do livro Bolsonarismo, da guerra cultural ao terrorismo doméstico. Um abraço enorme, professor. Sempre um prazer te ouvir. Aprendo muito. Muito obrigado, Gabriela. Foi uma honra inaugurar este ano e vamos defender a democracia através do diálogo. Muito obrigado. Um abraço grande, professor. Até uma próxima. O videocast em detalhes fica por aqui. O próximo episódio vai ao ar às 10h30 da manhã, ao vivo no YouTube, por onde você acompanha toda a nossa programação. Na sequência, tem o videocast Mercado e Investimentos. 5 horas da tarde tem Rolê ICL. Depois, 6 horas da noite, tem o ICL Notícias, segunda edição. Muito obrigada a você que me acompanhou até aqui. Um abraço e até amanhã.